Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o Código de Conduta no STF, que o Alexandre de Moraes falou que não precisa não, tá tranquilo, a gente consegue se controlar, não precisa de código de conduta não e coisa e tal. Isso daqui assusta mais pelo seguinte, porque que existe um problema com o STF brasileiro, todos nós percebemos que existe. O STF está sim invadindo competência do Congresso, do Executivo, da sociedade brasileira como um todo. O que essa fala do Alexandre de Moraes deixa claro é que eles não percebem isso. Para o Alexandre de Moraes está tudo certo, o pessoal aqui não, nós somos todos extremamente éticos, não precisamos de código de conduta nenhum, né? E não precisam, tá, Moraes? Na verdade, precisa de muito mais do que isso, precisa realmente de um freio nas ações do STF. Os freios e contrapesos da República Brasileira estão quebrados nesse caso. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Adamastor Pitaco, Balocchi, The Captain of the Fesarius e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, um código de conduta eu acho que faria muito bem ao STF, tá? Não é uma coisa nova, a Suprema Corte americana recentemente editou um código de conduta para os ministros da Suprema Corte, para os justices americanos. As cortes na Europa, todas elas têm código de conduta. E qual que é a ideia? É você estabelecer as regras para o que um magistrado pode fazer ou não, além da tarefa constitucional dele, é lógico, né? Aí o Alexandre de Moraes disse que não, isso aqui foi durante o Gilmar Palusa lá em Portugal, né, aquele festival que tem lá de gastança de dinheiro público que travestido de palestras, né? Ele deu uma declaração aqui à Folha durante o Fórum Jurídico de Lisboa, o Gilmar Palusa. A reportagem perguntou se ele não deveria criar um código, né, o da Suprema Corte Americana e coisa e tal. Ele falou que não acho que há a mínima necessidade, porque os ministros do Supremo já se pautam pela conduta ética que a Constituição determina. E a verdade é que não, né? A gente viu o Barroso falando perdeu o mané para o pessoal, o Barroso falando que nós derrotamos o bolsonarismo e um monte de coisa que está muito longe de ser uma conduta ética, né? É aquela história, um juiz não basta ele ser honesto, ele tem que parecer, ele tem que transpirar honestidade, as pessoas têm que olhar para ele e sentir a honestidade. O Gilmar Mendes, dia sim, dia também, critica um monte de gente que ele pode ser chamado a julgar depois, critica Bolsonaro, critica Sérgio Moro e não sei o que lá, num caso claro de opinião expressada sem necessidade. Todos os ministros do STF dão entrevistas falando opiniões políticas aleatórias e coisas sem sentido, então sim, um código de conduta faria muito bem para o STF brasileiro, basicamente para lembrar a eles que a tarefa deles é uma tarefa técnica. Esse pessoal vestiu a capa de super-herói de que vamos defender a democracia brasileira e parece que não entenderam ainda que eles estão machucando a democracia brasileira, estão piorando a situação da democracia no Brasil, né? Hoje nós vivemos uma ditadura judiciária aqui, muito em função disso, desse pessoal ter se sentido o supremo imperador do Brasil. Ficou a bolha da esquerda, o pessoal da imprensa, criando uma bolhazinha de confirmação em torno desses caras para machucar Bolsonaro. A ideia era tirar Bolsonaro, né, acabar com os bolsonaristas e coisa e tal. Queriam muito isso, precisavam disso a qualquer custo. Conseguiram o que queria, tirar o Bolsonaro do poder, acabar com o bolsonarismo eles não vão acabar, mas conseguiram tirar Bolsonaro do poder, só que agora a coisa está descontrolada, porque esse pessoal não percebe que está numa situação que ninguém apoia eles, né? A Folha de São Paulo fala aqui sobre as pesquisas de opinião que dizem que a maior parte das pessoas no Brasil dizem que não, esse pessoal está com... o STF não é um órgão confiável, estamos vivendo uma ditadura do judiciário. 50% dos brasileiros acreditam que estamos numa ditadura do judiciário. O que eu não entendo são os outros 50% que não perceberam isso ainda, né? Tem muita gente ainda com aquela ideia de que não, porque se é para bater em bolsonarista tá bom, tá tranquilo e coisa e tal. O que eles não percebem é que ditadura, meu amigo, uma vez que começa, uma vez que o cara tem poderes sem restrição, ninguém restringe o poder do cara, uma hora vai chegar em você, não importa quem você seja, uma hora vai chegar em você isso daí, né? E aí, uma coisa que chama atenção nesse troço é isso, eles estão nessa bolha ainda, né? O Alexandre de Moraes responde isso, não, nós somos muito éticos, não precisamos de código de conduta, né?
O que é um erro por definição isso daí, até porque quando você estabelece uma legislação, você não está avisando só aquelas pessoas que estão ali, né? Ele tem que lembrar que o STF hoje pode até ser muito ético, né? Segundo ele está dizendo, eu discordo, mas mesmo que fosse, ele tem que lembrar que amanhã vão entrar outras pessoas no STF, né? Vai que Bolsonaro ganha eleição e indica um monte de gente que o Alexandre de Moraes não gosta, né? Então, até para o Alexandre de Moraes seria interessante ter um código mínimo de ética para não ver os juízes bolsonaristas falando perdeu mané para o pessoal da esquerda, não falar que não derrotamos o lulismo e coisa e tal, né, que certamente incomodaria o pessoal da esquerda eles falando isso. Sim, precisa. O que chama atenção, o choque disso daqui, é que a impressão que dá é que eles não veem isso com problema. Não, não tem problema nenhum, estamos bem, nós somos os heróis da democracia no Brasil, né? E dá para ver aqui, ó, o próprio Fachin está cobrando compostura do judiciário e fala em limites e coisa e tal, mas quando você vai ver, ele fala, não, mas a gente está certo, a gente está fazendo certo, né? É o resto do judiciário que está exagerando em algumas situações aí. Como assim, pô? Não, vocês é que estão exagerando. Se tem exagero fora do STF, é justamente porque o STF está dando um exemplo, né? Aí, evidentemente, o juiz de primeira instância e de segunda instância acaba seguindo esse exemplo do STF também, censurando gente e tomando medidas arbitrárias e calando pessoas aleatoriamente. Por quê? Porque se o STF está dando esse exemplo, por que eles não vão seguir, né? Se o STF é o herói, somos todos heróis também. Vamos proteger a democracia tomando medidas ditatoriais, né? É a coisa mais ilógica do mundo. No momento que você quebra o devido processo legal para salvar a democracia, você está salvando o quê, meu amigo? A democracia depende do devido processo legal. Devido processo legal é o alicerce da democracia. Como é que você vai salvar uma casa se você destruiu o alicerce dela? Não faz mais sentido nenhum, não tem mais lógica nenhuma, não tem mais nada para você salvar ali, né? Então, aqui, ó, tá o pessoal da imprensa também dizendo que STF, de novo, usurpa papel do Congresso e coisa e tal. Eles falando aqui que deveria se poupar, evitar entrar em polêmica. Ele está falando aqui do caso da liberação, da descriminalização do porte de maconha, né? E o risco que ele fala aqui é justamente que esse tipo de coisa acaba trazendo uma má imagem para o STF, acaba trazendo mais oposição ao STF, de forma que o STF vai se ver limitado em outras ações, pode acabar tendo que responder por ações justamente por suscitar esse ódio no povo, né? O que o povo está vendo é isso. O STF se tornou o governo completo do Brasil, né? Para que a gente vai votar? Para que vai eleger deputado, vai eleger senador? Quem vai decidir o STF mesmo? Para que precisa disso? Fecha o Congresso de uma vez. Aliás, até o Arthur Lira falou isso. Mas, de novo, você vê a sua opinião aqui, aí no final o cara fala, não, porque no final das contas isso foi positivo quando era Bolsonaro e coisa e tal. Aqui o Lula falando, o STF não precisa se meter em tudo. Aí depois ele vai lá e fala, não, mas nesses casos que ele está se metendo tá ok, né? Isso sem contar que o próprio Lula entrou com 3 ações só na última semana no STF. Então como que o STF não precisa se meter em tudo, né? O próprio Lula quer que o STF se meta em tudo, né? O que está acontecendo é isso, esse pessoal está usando o STF politicamente, por quê? Porque não tem mais apoio popular, a verdade é essa. A esquerda aqui no Brasil, e digo mais, não é só aqui no Brasil não, tá? Em muitos países do mundo está usando a justiça, por quê? Porque no final das contas não tem mais apoio popular, é o que restou para a esquerda, é apelar para o judiciário, e isso está deixando na população um sentimento de que o governo é o inimigo. Né? É o que acontece. Se você não tem representação, se a gente vota e o nosso voto não é considerado lá, acaba sendo um juiz que não foi eleito que decide a coisa, uai, para que tem essa democracia então? Então esse sistema todo está corrompido, né? É o que muita gente está com isso na cabeça. E essa bolha que o Alexandre de Moraes está colocando aqui, não precisamos de código de ética, nós somos pessoas muito éticas, não precisamos de código de ética. Esse tipo de pensamento é o que está levando a isso, né? Enfim, aqui, olha o Moraes, o judiciário é o inimigo dos novos populistas extremistas digitais. O judiciário nunca deveria ser inimigo de ninguém no Brasil, nem dos bandidos, porque o papel do juiz é tomar a decisão técnica. Até quando você fala de bandidos, de pessoas que cometem crimes, de pessoas ruins, o judiciário não pode ser inimigo dessas pessoas. Ele tem que julgar tecnicamente dentro da lei a pena dessas pessoas, evidentemente, mas jamais ser inimigo delas. No momento que o Alexandre de Moraes coloca que se quer inimigo dos extremistas digitais e coisa e tal, ele está destruindo o STF, está destruindo a imagem de isenção do STF.
Ou seja, mais uma vez mostra que construíram uma bolha tão forte em torno do Alexandre de Moraes que ele não consegue enxergar um palmo na frente do nariz dele. Isso vai dar merda, isso vai dar um desastre do ponto de vista institucional aqui no Brasil. Ninguém mais confia no STF. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.